Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Sejam muito bem-vindos ao canal Oração do Milagre. Vamos iniciar mais um momento na presença de Deus. Abra seu coração e permita que o Senhor fale com você, trazendo paz, esperança e fé. Inscreva-se no canal, deixe o seu like e vamos continuar essa corrente de oração, levando a palavra de Deus a mais vidas. Você já se sentiu menor ao olhar para a vida de outra pessoa? Já comparou sua caminhada com a de alguém e saiu dessa comparação mais desanimado do que antes? A comparação é silenciosa, mas profundamente destrutiva. Ela entra sem pedir permissão, observa as conquistas alheias e transforma a gratidão em insatisfação. Talvez hoje você esteja vivendo isso. Olha para alguém que cresceu mais rápido, que parece mais talentoso, mais reconhecido, mais feliz. E dentro de você nasce uma pergunta dolorosa: por que não eu? Essa pergunta, quando não tratada, corrói a paz, enfraquece a identidade e distorce a forma como enxergamos o plano de Deus. A palavra do Senhor nos ensina que cada vida tem um propósito específico, um tempo determinado e uma missão singular. Comparar-se é esquecer que Deus escreve histórias diferentes com a mesma sabedoria perfeita. Aquietemos o coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, Tu és o Criador de todas as coisas e conheces cada detalhe da nossa existência. Tu nos formaste no ventre de nossas mães e escreveste nossos dias antes que um deles existisse. Hoje pedimos que Tua palavra cure toda comparação que tem roubado nossa alegria. Ensina-nos a enxergar nosso valor em Ti. Que o Espírito Santo nos conduza à verdade. Amém. Voltemos às Escrituras e contemplemos a história de dois irmãos, Caim e Abel. Desde o início da humanidade, a comparação já estava presente. Ambos trouxeram ofertas ao Senhor. Abel ofereceu das primícias do seu rebanho e Caim trouxe do fruto da terra. O texto diz que o Senhor atentou para Abel e sua oferta, mas não atentou para Caim da mesma maneira. O problema não era apenas a oferta, era o coração. Em vez de examinar a si mesmo, Caim olhou para o irmão. A comparação abriu espaço para a inveja, e a inveja abriu espaço para o pecado. Deus advertiu Caim, dizendo que o pecado estava à porta e que ele deveria dominá-lo. A solução foi apresentada: ajuste o coração, não ataque o irmão. Mas Caim escolheu alimentar a comparação. O resultado foi tragédia. A comparação, quando não tratada, destrói relacionamentos e desfigura o propósito. Avancemos na história bíblica e olhemos para Saul e Davi. Saul foi o primeiro rei de Israel, escolhido em um momento específico da história do povo. Davi mais tarde foi ungido por Deus ainda jovem. Quando Davi venceu Golias, o povo começou a cantar que Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. Aquela canção despertou algo perigoso no coração do rei. Saul começou a olhar para Davi não como aliado, mas como uma ameaça. A comparação roubou sua paz. O problema não era Davi. Era o medo de perder posição. Era a insegurança diante do sucesso do outro. A solução teria sido confiar que Deus é quem estabelece e remove reis. Mas Saul permitiu que a comparação se tornasse perseguição. Enquanto isso, Davi também enfrentou tentações de comparação. Ele foi ungido rei, mas passou anos fugindo. Poderia ter olhado para Saul e pensado que o tempo estava errado, que o plano falhou. No entanto, escolheu confiar no processo de Deus. Comparação nasce quando olhamos horizontalmente e esquecemos de olhar verticalmente. Quando fixamos os olhos nos outros, perdemos de vista o chamado específico que Deus colocou sobre nós. No Novo Testamento, vemos os próprios discípulos enfrentando essa luta. Em certo momento, Pedro pergunta a Jesus sobre João, querendo saber qual seria o destino do outro. Jesus responde de maneira direta: "Que te importa? Segue-me tu." Essa resposta ecoa até hoje. O problema é querer medir a própria jornada pela régua da vida alheia. A solução é focar no chamado pessoal de Cristo. Cada discípulo teve um caminho diferente. Pedro enfrentou falhas públicas e restauração. João foi conhecido por sua intimidade profunda com Jesus. Paulo percorreu cidades e sofreu perseguições intensas. Nenhuma história foi idêntica. Todas foram guiadas pela mesma mão soberana. Talvez você esteja se comparando em áreas específicas da vida.
ministério, trabalho, casamento, dons espirituais, reconhecimento. Paulo ensina aos coríntios que há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Cada parte do corpo tem uma função distinta. O olho não pode dizer à mão que não precisa dela. A comparação ignora a harmonia do corpo. Quando você se compara, começa a desvalorizar aquilo que Deus colocou em você. Esquece que foi criado de maneira única. O Salmo 139 declara que somos formados de modo assombrosamente maravilhoso. Isso significa que não há erro na criação de Deus. O problema da comparação é a insatisfação constante. A solução é a gratidão. Quando aprendemos a agradecer pelo que temos, pelo que somos e pelo tempo que estamos vivendo, a comparação perde força. Talvez você esteja esperando resultados rápidos, mas Deus trabalha em tempos diferentes para cada pessoa. Abraão esperou anos pela promessa. José passou por processos antes de governar. Moisés viveu décadas no deserto antes de liderar Israel. A comparação ignora o processo invisível que Deus realiza no secreto. Confiar quando não entendemos o ritmo do outro é confiar que Deus não se atrasou conosco. Permanecer firme na fé é aceitar que o Senhor conduz cada história com propósito. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Hoje o Senhor te convida a descansar na identidade que Ele te deu. Você não precisa correr na pista de outra pessoa. Não precisa viver a história de alguém para validar a sua. Deus não compara seus filhos. Ele ama cada um com plenitude. Se essa palavra falou ao seu coração, permaneça conosco. Inscreva-se no canal e compartilhe esta mensagem com alguém que esteja se sentindo insuficiente. Amanhã abriremos novamente as Escrituras e continuaremos essa jornada de cura interior. Agora, em silêncio, reconheça diante de Deus as áreas onde a comparação tem roubado sua paz. Entregue isso a Ele. Prepare seu coração, porque no próximo momento entraremos em oração mais profunda. Que o Senhor comece desde já a restaurar sua identidade e a acalmar seu interior.